Uma coisa que me preocupa muito, que eu vejo muita gente abandonando empregos, empregos estáveis, né, ou então botando em risco toda uma rescisão trabalhista, 10 anos, aposentadoria, etc, etc, é esses business plan mal feito, feito em Excel. Em Excel, qualquer sonho que você tenha de ter sucesso como trader vai funcionar, vai funcionar. Aí eu comecei a usar Daniel Kahneman, porque aí eu falava, olha, não sou eu que estou falando que você não vai conseguir. Eu queria dar esse choque em todo mundo, porque todo mundo chegava, eu lembro de uma vez dando aula na CMA, o cara lá no final da sala, eu ouvi, no final da sala não, desculpa, no coffee break, ele comentando com outros caras, era uma turma de BMista que foi fazer o curso, o cara comentando lá no fundo da sala, que segunda-feira ia mandar o chefe para aquele lugar. Cara, eu fiquei em choque, né? Eu falei, pô, o cara da IBM, cara, porra, o cara deve ter um emprego legal, uma aposentadoria legal, vai mandar o chefe embora, vai mandar o chefe passear porque tá fazendo um curso de análise técnica de final de semana, acha que vai ficar milionário agora por conta de um curso de análise técnica, né? Então, eu queria dizer para falar, cara, não sou eu que estou dizendo que você não vai conseguir. Quem está dizendo isso é Daniel Kahneman, Nobel de Economia, único psicólogo. É claro que isso provoca reações das mais diversas, né? Desde o cara que agradece por esse alerta, aos que ficam transtornados e irritados comigo, até colegas meus de docência, porque acham que não pode se nivelar todo mundo dessa maneira. É claro que não dá para nivelar todo mundo dizendo que ninguém vai conseguir. Mas eu prefiro tentar dar um choque, e é isso que eu faço muito no treinamento, mostrar a realidade, do que ficar passando a mão na cabeça. A verdade, eu vi uma frase ontem que eu até postei hoje na minha página, a verdade constrói, a mentira destrói. Ficar vendendo que a coisa mais fácil do mundo é ser trader, além de ser uma responsabilidade, é uma má-fé do cacete. Eu acho uma má-fé do cacete fazer isso. Então, não dá para chegar e falar que todo mundo vai nascer, bota uma bola no pé, pronto, você daqui a 6 meses você está jogando no Barça, com, 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 com Messi e com Neymar. Esquece, não é assim. Você pode até ter um talento para jogar em time de primeira divisão. Mas calma, você não pode entrar em um negócio, fazer um treinamento no final de semana e achar que já está pronto para encarar os maiores caras do mercado. Encarar robôs de milhões de dólares rodando em DMA4, que tem o aluguel de metro quadrado mais caro do mundo, que é o data center lá da Bolsa. Né? Enfim, então, eu sempre busquei nesses 10 anos, e conforme eu ia vendo essa taxa de mortalidade, eu ia estudando, eu ia vendo todos os grandes autores dessa área de psicologia do trading, Martin Pring, o Mark Douglas, que eu adoro, o Andrew Smith, e tantos outros, né, até pegando a própria história do Jesse Livermore, que é um mito para todo mundo, o cara quebrou, se não me engano, foram 6 vezes que o cara quebrou, sendo que a última ele se matou depois, acho que não tinha mais energia para continuar nisso depois de 40, 50 anos, né? Mas foi um cara que ficou multimilionário, 100 milhões de dólares na crise de 2009, na crise de 1929, operando vendido. Então, mas é um cara que fala muito de psicologia do lado emocional na biografia dele. Então, isso é algo, o lado emocional é algo que tá inerente em tudo na análise técnica. O próprio pai da análise técnica, perdão, o pai dos candlesticks, o Munehisa Roma, né, que criou os candlesticks no Japão e que se considera que foi o escritor do primeiro livro de análise técnica da história, de 1755, que é o The Three Monkey Records, The Fountain of Gold, onde tem os 3 macacos sábios. Ele tem lá o lado, dentro do lado técnico que ele explica, tem lá um lado psicológico, do tipo, eu não opero notícia, eu espero a notícia ser absorvida pelo mercado e ver como é que o mercado vai tratar, né? Que é o macaquinho cego que ele fala. Né? Eu não quero, ou cego ou surdo, enfim, não ouço a notícia, ou não vejo a notícia, enfim. É um dos 3 macaquinhos sábios. Né? Eu não quero saber da notícia, eu não quero falar dos meus trades para ninguém, porque eu não quero alguém que está operando na posição contrária dizendo que eu estou errado, para me afetar o meu emocional. Né? Eu também não quero ouvir os trades dos outros. Quer dizer, isso em 1755 ele falava isso. Então, o lado emocional é algo que está inerente desde
do início do mundo de mercado financeiro, mercado de capitais, mercado de especulação, né? Passando pela crise das tulipas, passando pelas crises, as dezenas de crises que nós tivemos, da Companhia das Índias Ocidentais, do Mares do Sul, de 1907, 1929, a crise das ferrovias no final do século XIX, as .com, né? O lado emocional da ganância, de comprar topo, vender fundo. Cara, isso está inerente. Então, ao longo desse tempo, estudando tudo isso, eu fui trazendo isso para dentro da análise técnica. Por quê? Porque o contato com os alunos foi o maior laboratório vivo que eu podia ter do lado emocional. E isso continua sendo hoje em dia na minha sala online, que eu abri agora no finalzinho de novembro, dia 28 de novembro, estamos aí no 4º mês, com mais de 500 alunos cadastrados. Eu vejo isso lá diariamente. Eu vejo feedbacks bons, eu vejo feedbacks de pessoas que estão, feedbacks maravilhosos, pessoas que estão se recuperando depois de ter ficado meses ou anos nesse modelo de giro que é altamente estimulado, da venda do sucesso financeiro como trader, né, da testosterona lá em cima, que tem que bater pra caramba o dia inteiro, entrar, sair, né, aquela, até conversando com um aluno ontem, por Skype, é aquela velha, parece coisa de criança, né, aquela velha briga de quem tem um pinto maior, quem cospe mais longe, né, é isso que acabou se tornando o mercado financeiro hoje de traders, né, por conta de rede social, etc. Ou seja, isso só está levando a galera a um único caminho, fracassar. Então, finanças comportamentais é algo que, além de toda essa teoria de Mark Douglas, etc., tem uma coisa que eu falo bastante, né, que é o lado do dia a dia da gente, né, e eu até comentei, gravei um videozinho rápido na terça-feira, tá na minha página, tá no meu canal do YouTube, que eu estava lendo a Stocks and Commodities Magazine de fevereiro agora, que chegou aqui em casa, fevereiro de 2017, e tinha entrevista com um broker, um cara que um escritor de livros nos Estados Unidos, tem 9 livros escritos, foi fundador da Trader Express e foi broker por 23 anos, né, e trader de futuros. No livro dele, ele comenta uma frase que eu uso no livro dele, nessa entrevista, que abre com uma frase dele, dizendo assim, que ser trader é uma corrida de maratona, não é uma corrida de 100 metros rasos. Cara, eu uso essa frase, deve ter uns 10 anos. 10 anos não digo, mas pelo menos 5, 6 anos, quando realmente a quantidade de gente, eu comecei a tentar também me reinventar como professor e mostrar que ser day trader não significa ter que operar todo dia. Ser day trader não significa fazer 30 operações por dia. Né? E conforme eu fui conhecendo mais pessoas através dessa profissão paralela de dar aula de análise técnica de finanças comportamentais, eu conheci um day trader numa universidade que me chamou para dar aula, em Itapetininga, aqui em São Paulo, que o cara é day trader, mas faz um trade ou 2 por mês, mas dá aquela porrada de mão cheia, forte, mas ele espera um alinhamento perfeito para dar aquela porrada. Então, as coisas, eu comecei a ver que se criou uma indústria do day trade que tem que fazer 30, 40 operações por dia. Cara, o ideal, e para isso tem esse setup Tabajara, hoje pelo Tabajara deu 3 trades no índice e no dólar somados. 3. Teve um que não foi pelo Tabajara, mas tecnicamente foi perfeita a venda no índice. Mas aí você para e fala, peraí, mas se eu fizer 2, 3 trades, pegar 200 pontos, 300 pontos, ou 150 pontos com 5 contratos, eu não pago minhas contas, eu tenho que tentar fazer mais. Tá aí o erro do Excel, do trader de Excel. Quem está operando 5 contratos não vai ser trader profissional nem hoje, nem nunca na vida. Nem nunca na vida. Esquece, desculpa eu estar bruxando, esquece. Para você ganhar dinheiro com day trade, você vai ter que bater pesado. Então, se hoje você não pode bater pesado por questão de margem, de capital, não é para ficar pegando 5 contratos, ou 3 contratos, ou um contrato e girar igual um louco, igual um alucinado. Você tem que operar para aprender. O teu momento agora é de aprendizado. Abaixa a expectativa ou o orgulho de sair contando, eu sou trader profissional porque eu opero 5 minis todo dia. Cara, eu já falo isso há uns 4 anos, e muitas vezes no início eu falava de brincadeira. Agora eu não quero mais saber de brincadeira, eu quero saber de ajudar as pessoas que estão dispostas a serem ajudadas. Insanidade é continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Pô, você está operando 5 minis, ou 2 minis, ou 1 mini,
há um ano e não tem consistência, tem alguma coisa errada. É por quê? Porque está no giro, está girando sem parar, está usando 200 trade systems ao mesmo tempo, toma stop de um, procura outro. Oportunidade, galera, a gente não procura, ela que encontra a gente. Basta a gente ficar sentado olhando para o gráfico, ela vai aparecer de repente do nada. Né? Do nada ela aparece, tem que ter só paciência. Só paciência. Quando eu criei o Tabajara, justamente para tentar ajudar a galera, pelo menos a operar no viés, porque eu via que as pessoas perdiam grana, principalmente nos dias de altos movimentos, de alta de rally, de pânico, né? Nesses dias que mais quebrava a gente. Um dia que a bolsa subia 1.000 pontos, que os caras quebravam. Por quê? Ficavam tentando adivinhar topo o dia inteiro, vendendo o dia inteiro. Caía um candlezinho preto, era a venda. Uma sombrinha para cima, era a venda. E o mercado em rally. Pô, e a gente pega todos os livros de todos os caras fodas, magos de mercado, Jesse Livermore, Martin Pring, pega de todos os livros, de todos os gurus, né, americanos, não vamos falar de nenhum brasileiro, não. Né, a gente tem esse complexo de vira-lata terrível. Vamos falar dos gringos, que a gente adora, que a gente lê, que a gente leva os livros para cama, para praia, para o banheiro. Tá lá, siga a tendência. E, de repente, seguir tendência passou a ser algo ridículo. Passou a ser algo, sei lá, de amador. Os maiores traders do mundo operam tendência, a gente não. Ah, mas não, mas isso estamos falando de gráfico diário semanal. Porra nenhuma, tendência de gráfico de 1 minuto, tendência de gráfico de 5 minutos, tendência de gráfico de 15 minutos, mas opera a porra da tendência. De repente você pode até operar uma reversão, né, o gráfico de tendência, você pode até operar numa venda nos 5 minutos, né, que está subindo, mas pô, você está pegando uma tendência no minuto. Você viu ele armou um pivôzinho num minuto? É um trade curto, mas aí você tem que ter a ciência, aí vem o triplo screen, de que você está indo contra os 5, que teu alvo tem que ser curto. Ou seja, eu não sei o que virou hoje o mercado, seja o mercado educacional, seja o mercado de pessoa física, que a coisa está virada de cabeça para baixo. Virada de cabeça para baixo. Né, com relação a como se encara hoje o day trading.